pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui mais uma vez para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje chegou o momento de nós voltarmos o nosso capítulo no livro. Então todo mundo está ligado, né? Nós trabalhamos o capítulo 6 e agora a gente retorna para o capítulo 5. Então olha aí, ó, capítulo 5 a gente começa a partir de agora. A gente tinha combinado isso lá atrás e agora estamos realmente enfatizando isso. E o nosso capítulo 5, vamos fazer hoje a abertura desse capítulo. Vamos começar com a apresentação do gênero textual, que é um gênero muito tranquilo, muito fácil, em que nós já trabalhamos, nós já conhecemos por ver ele funcionar, por ver esse gênero acontecer em diversas questões, na internet, na televisão, nos jornais. Então, nós vamos observar características desse gênero, como esse gênero funciona e nos relacionar um pouquinho mais com ele. Vamos conhecê-lo um pouco mais a fundo. O gênero, se você tiver com o seu livro aí aberto já na capa do capítulo 5, você já descobriu que o gênero é entrevista. E aí, nós sabemos que o gênero entrevista é um gênero bastante tranquilo, né? Alguém quer saber informações sobre uma pessoa, sobre um acontecimento, sobre um fato, sobre uma história, formula perguntas e faz essas perguntas para que outra pessoa responda. Então, a primeira coisa que nós vamos observar sobre a entrevista é que ela é interativa. Ou seja, não é um gênero textual que a produção é feita de forma individual. Você produz o texto, como a gente faz, né? Crie um conto, escreva uma narrativa sobre tal coisa, que você vai lá sozinho com seu pensamento e desenvolve. Não. A entrevista ela é interativa, ou seja, precisa da relação entre indivíduos para que o gênero aconteça. Isso não significa que tem que ser ao vivo. A gente sabe, principalmente nos jornais e nas revistas, que muitas entrevistas são escritas. Então não tem aquela interação face a face, mas é dessa mesma forma que o gênero acontece. Como nós vamos ver no livro de vocês, os exemplos de entrevistas que aparecem, elas são lá escritas, mas passou por esse processo interativo. Alguém teve que criar as perguntas para que outra pessoa respondesse as perguntas. Então, esse diálogo, por mais que não seja cara a cara, faz parte do gênero. Beleza? Uma outra questão muito interessante sobre a entrevista é que ela tem uma ampla circulação. Ou seja, o gênero entrevista, ele é presente em diversas esferas da sociedade, em diversos domínios e por diversos propósitos. Pessoas no dia a dia fazem entrevista, nos estudos universitários se faz entrevista, no jornalismo se faz entrevista, no meio jurídico se faz entrevista. Ou seja, independente de qual seja o formato ou independente de qual seja o objetivo, a entrevista é um gênero que é presente. Beleza? Então, do aspecto da circulação, a gente encontra a entrevista de diversas formas. Até daquele aspecto que você está conversando com um colega e seu pai só pergunta, quem é? É filho de quem? Está fazendo o quê? Fazendo perguntas sobre aquela pessoa. Isso já é um contexto informal do gênero entrevista. Então, circulação, onde esse gênero aparece, a gente não tem dificuldade. Um outro ponto é que a entrevista ela é multimodal. O que isso significa? A entrevista ela usa múltiplas modalidades. Exatamente. A gente tem a entrevista do ponto de vista da linguagem verbal, que pode ser falado, se a entrevista for ao vivo, ou escrita. E temos também a parte multimodal. Por exemplo, nos jornais, a gente tem a entrevista escrita, mas tem a foto da pessoa que fez a entrevista, ou a foto da pessoa que concedeu a entrevista, a foto do assunto, do tema que está sendo falado,
um gráfico, né, com as informações que aquela pessoa repassou. Se a gente pensar numa entrevista, né, vamos pensar cara a cara. A gente tem lá, né, o entrevistador, a pessoa que entrevista, a gente está vendo a cena acontecer, a gente está ouvindo a voz de quem está sendo entrevistado, a gente está vendo, né, os trejeitos, a gesticulação do corpo. Então, o gênero entrevista, ele alcança as múltiplas modalidades, tanto verbal quanto não verbal, visual, imagético, enfim. Beleza? Um outro detalhe é que a entrevista ela pode aparecer como um gênero isolado ou não. Nós podemos ter, por exemplo, entrevista com fulano de tal e ser só a entrevista, né, só as perguntas e as respostas. E nós podemos ter a entrevista dentro de outro gênero. Por exemplo, nós já trabalhamos no capítulo anterior com a reportagem. Dentro da reportagem, a gente pode ter entrevistas. Dentro de um artigo de opinião, a gente pode ter uma entrevista. Então, se liga nesse detalhe, tá? A entrevista pode ser um gênero isolado, ou seja, a gente ter só a entrevista daquela pessoa para a gente ler, mas a gente pode ter ela também dentro de outro texto. A entrevista como uma parte de outro texto. Beleza? Muito bem. Então, eu só apagar aqui para a gente continuar. E aí, pensando nesse gênero, pensando na entrevista, nós vamos agora observar do ponto de vista formal. Que características esse gênero tem? O que é que a gente precisa saber para a gente olhar para o texto e dizer isso é uma entrevista? E aí, o livro de vocês apresenta algumas características que nós vamos observar agora. Então, pega teu livro e aqui, ó, abre aí nessa sequência de páginas. A primeira é a 166. Pega aí. Na página 166, logo no início da página, a gente tem o box de resumo com informações sobre o gênero entrevista. Se liga aí. A entrevista é um gênero textual, essencialmente oral, mas também realizado por escrito, que tem a finalidade de informar. Ou seja, a entrevista é um gênero para transmitir informações. A entrevista oral pode ser transcrita e publicada em veículos impressos ou na internet. O entrevistador costuma elaborar previamente as perguntas para que o entrevistado responda a elas, estabelecendo-se assim um diálogo. Ou seja, geralmente as entrevistas elas são escritas antes, são produzidas as perguntas antes, para que no momento da entrevista, né, só se siga o roteiro. Aí a gente pode pensar, mas na hora que está sendo feita a entrevista, o entrevistador não pode pensar em outra pergunta que não está ali e fazer? Pode sim, mas para que esse gênero funcione, se tem essa regra. Primeiro se cria anteriormente as perguntas. E aí teve outro detalhe. A gente pode ter entrevista escrita, que foi essencialmente escrita, ou seja, né, eu faço todas as perguntas no papel e dou para a pessoa e a pessoa responde por escrito. Ou, por exemplo, ela pode ser transcrita, ou seja, eu gravei a entrevista e depois eu estou escrevendo tudo que eu escutei a pessoa falar. Então isso também pode acontecer, beleza? Então percebe a multimodalidade que a gente comentou sobre esse gênero? Se liga aí mais. O público desse gênero é diversificado e varia de acordo com o assunto, veículo de publicação e entrevistado. Ou seja, quem é que vai ler uma entrevista? Isso aí é muito variado. Dependendo do assunto, se for uma entrevista, né, com um ator de novela, por exemplo, ou com um jogador de futebol, ou com um cientista famoso, ou com um político. Ou seja, depende de quem seja o entrevistado, né, o interesse para ler aquele texto é variado. Então a gente não tem como determinar quem é o público que acessa esse gênero. Beleza? Na página seguinte, no final da página, nós temos mais informações. Se liga. A entrevista, quando transcrita, costuma ter uma abertura ou apresentação, título, subtítulo e o corpo, que é perguntas e respostas. Ou seja, quando a entrevista está escrito, geralmente antes das perguntas tem lá um parágrafo para apresentar. Quem é essa pessoa, o que essa pessoa faz, porque ela vai dar uma entrevista sobre esse assunto, então tem uma justificativa para a entrevista acontecer. Continuando.
A abertura ou apresentação normalmente contém informações sobre o entrevistado, que variam segundo os objetivos. É um dado pessoal, informação sobre a ocupação, o trabalho que já realizou, o que levou a ter notoriedade, ou seja, se alguém vai dar uma entrevista sobre algum assunto, se entende que ela é uma conhecedora, ou seja, ela sabe do que está falando. Então, por conta disso que a apresentação aparece nesse texto. É principalmente no corpo da entrevista que se percebe a condução por parte do entrevistador, que faz as perguntas ao entrevistado e introduz novos assuntos, orientando a entrevista segundo os objetivos pretendidos. Então, quem está fazendo a entrevista, quem está orientando as perguntas, é que percebe, né? Se eu tenho que perguntar algo a mais que não está ali proposto, ou se eu tenho que cortar essa pergunta e adiantar, porque o que eu ia perguntar, a pessoa já respondeu antes, então eu não preciso repetir isso. Então, o entrevistador também tem um papel importante para fazer esse diálogo entre o que ele organizou, o que ele quer saber, e aquilo que a pessoa está dizendo nas suas respostas. Beleza? Temos mais uma seção na página seguinte, no finalzinho da página. Se liga aí. O grau de formalidade ou informalidade da linguagem depende do entrevistado, de a entrevista ter sido feita oralmente ou por escrito, do público, do veículo de publicação e da sua finalidade. O vocabulário tem relação direta com a área do entrevistado. Ou seja, se essa entrevista vai ter uma linguagem mais formal, né, se é algo mais, por exemplo, do ponto de vista científico, ou se é uma entrevista mais informal, né, parecendo aí como uma conversa, a gente pensava, por exemplo, né, com pessoas, né, famosas, em que a entrevista, né, tem risadas e tal, tem perguntas que não são propriamente sobre o trabalho da pessoa, mas interage aí com coisas do cotidiano. Então, tudo isso influencia na hora da organização das perguntas da entrevista. E por fim, por se tratar também de um gênero oral, quando a entrevista é transcrita, podem ser mantidas no texto algumas marcas de oralidade. Ou seja, se a entrevista foi feita, né, foi gravada e depois passou para o papel, se tem algum momento da entrevista em que o entrevistado dá uma risada, né, ou se ele solta uma ironia, ou se ele faz algum gesto, que para entender a resposta é importante, na parte escrita isso também vai aparecer. Né? O escritor, quem vai transcrever vai colocar lá, né, que o entrevistado riu, que o entrevistado fez tal gesto, porque isso tem sentido para o texto. Beleza? Então, essa transcrição do gênero não fica algo seco, não fica algo, né, engessado, mas também carrega um pouco da mistura multimodal que o gênero tem. Beleza? Então aí, depois das entrevistas, pensadas do ponto de vista da estrutura, fica aqui essa pergunta. Como se faz uma entrevista? O que é que eu preciso fazer para organizar uma entrevista? Se liga aí no vídeo que vai aparecer para vocês.
Depois dessas dicas, dessas orientações, já ficou subentendido que a gente vai ter uma atividade para fazer uma entrevista, né? Não vai ser hoje, mas essa atividade vai acontecer sim. Então, já anota essas observações, já fica por dentro, porque em breve nós teremos essa proposta. E aí vem as atividades para hoje, beleza? Nossas atividades de hoje, basicamente, vão estar centradas no livro, em que nós temos, das páginas 162 a 164, uma entrevista aí para vocês, que é um cientista fascinado por pterossauros. Leiam a entrevista com Alexander Kellner, paleontólogo especializado em dragões voadores. Então aí, vocês têm essa entrevista para ler. Começa aqui na 162, vai até o começo da 164, beleza? E as atividades, que são da 165 até a 168, que foi as páginas que nós também observamos com as características do gênero, beleza? Então, até a 168 são as questões para vocês responderem aí sobre essa entrevista. Então, lê com calma, preste atenção nas perguntas, preste atenção em como o entrevistado, né, respondeu cada uma delas, porque entendendo isso facilita a compreensão do gênero, beleza? Muito bem, estamos quase no final da aula de hoje. Porém, antes da gente encerrar, eu vou propor aqui para vocês uma atividade prática, que é o jogo sintático. Se liga como é que vai funcionar. Então, pessoal, se liga aí como é que vai funcionar, tá? Nosso jogo sintático é o seguinte. Vocês estão vendo aí uma série, né, de cartas, de cartões, em que temos várias coisas escritas. Todo esse material aqui está dividido pelo nosso sistema sintático. Sujeito, verbo, objeto. O SVO, beleza? Eu fiz aqui, ó, pensando a carta nesse tamanho. Peguei lá um cartão, tipo cartão de crédito, né, um cartão do Vem, só para medir o tamanho. Mas o tamanho é aleatório, tá? Você pode fazer do tamanho que você quiser. E aí, como é que você vai fazer? Você vai dividir o papel, vai, né, cortar o papel em vários pedaços, beleza? E vai escrever nesse papel todas essas informações. Já já vai aparecer para vocês uma tabela com tudo isso aqui que vocês precisam escrever, daqui a pouco, beleza? E qual é a ideia do jogo? Aqui eu fiz os verbos com esse papelzinho verde só para destacar, mas não é obrigatório, tá? Você pode fazer tudo com papel branco, que não tem problema. E a ideia é o seguinte: todas essas palavras que vocês estão vendo aqui, elas formam 10 orações, beleza? 10 orações. Então, o que é que vai acontecer? Você precisa organizar isso aqui para ficar em 10 orações. Então, deixa eu pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Ó, aqui eu tenho 10 verbos, são essas fichas verdes, então temos 10 orações. Beleza? Então, nós temos os verbos, estão aqui. O que é que vai acontecer? Vocês precisam usar essas outras cartas para colocar sendo o sujeito, ou seja, antes do verbo, ou o objeto, não é? Depois do verbo. Então aí você vai formar o sistema SVO, beleza? E aí tem um detalhe para facilitar para vocês. Vai aparecer também nessa mesma imagem daqui a pouco. Na carta que tem o verbo, eu coloquei embaixo, ó, a sigla da transitividade. Então, vocês vão ver. Nesse caso aqui, ó, escolhi. É um verbo bitransitivo. Gosto é transitivo indireto. Estava é um verbo de ligação. Então, na carta que tem os verbos, você já tem a indicação da transitividade. Então, já vai funcionar para vocês. Um outro detalhe. Se liga aí nessa imagem. Percebeu que a lista dos sujeitos é menor do que de objeto e de verbo? Pois é. Lembra que nós estudamos sujeito desinicial e sujeito indeterminado que não tem núcleo, ou seja, a parte do S vai ficar vazia? Muito bem. Então isso vai acontecer aqui no jogo também. Então, qual é a tua missão no jogo? Você vai formar as 10 orações usando os 10 verbos e essas palavras aqui
que estão nessa tabela, beleza? Vocês não podem usar nenhuma palavra que não esteja nesse quadro. São 10 orações. E aí, monta o jogo, monta as 10 orações, tira uma foto e manda essa foto para mim, beleza? Eu vou fazer uma aqui para dar uma colherzinha de chá para vocês, beleza? Olha aí, ó. O verbo aqui é estava, o verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, eu tenho que ter um sujeito antes, beleza? E tenho que ter um predicativo do sujeito, ou seja, uma característica. Então aí, eu vou procurar aqui e, por exemplo, ó, peguei aqui, ó, maravilhoso, coloquei e peguei aqui, ó, o dia. Vou colocar na posição de sujeito. Então, olha essa oração como ficou. O dia estava maravilhoso. Percebeu? O dia, sujeito, estava é o verbo e maravilhoso o objeto. Então, essa é a lógica. Então, usando o sistema SVO, deixa eu botar o resto para lá, fica aí, ó, essa oração. O dia estava maravilhoso. É isso que vocês precisam fazer agora com o restante das orações. Beleza? Então aí, esse é o jogo sintático. Finalizou aí as 10 orações, com todas as fichas, manda para mim a foto com todas as orações formadas. E aí, eu vou conferir e a gente conversa mais pra frente sobre isso. Então é isso, pessoal. Realizem aí o jogo sintático. Anotem as orações no caderno também, pra gente conferir depois. E espero que vocês aproveitem para aprender melhor o sistema SVO. Bons estudos, até a próxima e tchau, tchau.